Okay, good morning, people. Good morning, everyone. How are you? Is everything fine? Everything good? Alright. Galera, então bom dia para todos, né? Espero aí que todo mundo esteja bem. Terminando aí essa semana, né? Agora já estamos em sexta-feira, terminando aí agosto, né? Parece que agosto aí passou voando, né? Tivemos essa sensação de que passou muito rápido, né? Então espero que, como eu disse, que todo mundo esteja bem, né? E que realmente acho que possa passar rápido mesmo, né? Esse restante aí de meses que temos para tentar resolver esse problema aí, passar logo dessa pandemia, que eu acho que é o que está todo mundo ansioso, né? Torcendo para ver, né? Muito bom. Então, um bom dia aí para todos, um bom dia caloroso aí para todo mundo. Meninos, então vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo que a gente estava trabalhando, que a gente estava falando, né? É, nós focamos muito aí em relação a vocabulary, né? Não sei se vocês perceberam isso, mas a gente falou muito nas últimas aulas sobre vocabulário. Então, nós falamos muito sobre confusing words, né? Falamos aí também sobre linking words, que na verdade diz respeito ao vocabulário, mas também diz respeito à estrutura da língua, né? Ou seja, para ter este conhecimento, esse conhecimento linguístico que é importante, né? Para que você entenda as funções, entenda como a língua, como a língua inglesa de fato ela é. E vimos também aí nas últimas aulas muito sobre phrasal verbs, que são aqueles verbos aí, né, verbos frasais, verbos de duas ou três palavras que têm o sentido alterado. Então a gente falou, comentamos aí bastante sobre isso e disse ainda para vocês que a gente viu, por mais que nós tenhamos, que nós vimos bastante, né, mas é aquela questão, né, você precisa procurar formas de aprender mais, né, de conhecer muito mais. Na leitura às vezes é fácil, mas será que a gente vai pensar também, né, só na leitura, né, enfim. Então você tem que também entrar no universo da língua para poder, queira ou não, é, internalizar, né? Ou seja, adquirir um pouco mais de vocabulário, melhorar o seu vocabulário. Então, creio eu que é bacana quando você faz isso, né? Então, aquela dica de keep in touch with the language, de manter contato com a língua é fundamental. Né? Você tem que fazer isso sempre. E para você que está querendo aí, né, fechar o Enem, no que diz respeito ao inglês, né? Então leia muita coisa em inglês. Né? Então acho que isso é importantíssimo. Então, busque coisas na internet para vocês fazerem, para vocês lerem, porque quanto mais contato, quanto mais prática com a língua, melhor vai ser para vocês. Tá bom? Então, não esqueça, vale a pena aí observar. E falando em prática, na nossa aula de hoje eu trouxe algumas questões que são questões do Enem, né, de Enems anteriores, para a gente poder praticar um pouquinho, lermos juntos, discutirmos, observarmos aí palavras, né, novas para vocês irem conhecendo. Então, acho que vale a pena aí. Vamos ver se a gente consegue fazer as 5 questões. Nas outras turmas eu consegui fazer até a questão de número 3, porque a gente tem um texto por questão, então, queira ou não, a gente vai discutindo aí, né, os textos e vendo vocabulário, vendo estrutura, comentando, mas não tem problema, se não der para a gente terminar hoje essas 5 questões, eu vou enviar para vocês esse arquivo, para que vocês leiam, né, novamente e façam as 2 outras questões que vamos ver se, né, se vai dar para poder fazer ou não. Tá bom? No mais, então, vamos começar a nossa aula aí, só lembrando todos que sempre que vocês tiverem dúvida, que vocês quiserem perguntar alguma coisa, não hesitem, né? Perguntem aí, tire a dúvida, que é importante a gente fazer essa dinâmica, tá? Então, não esqueçam aí, tá certo? Então vamos começar aqui. Eu vou compartilhar com vocês o arquivo aqui, tá? Do que a gente vai falar hoje, dessa prática de compreensão de texto, dos textos que a gente vai trabalhar, e você pode ir acompanhando comigo aí direitinho, né? E também, se você quiser tirar alguma dúvida, fique à vontade. Então vamos lá. Então vamos lá.
Eu vou deixar assim mesmo, né? Acho que tá dando, acho que dá para ver, né? Dá para todo mundo acompanhar. Vamos lá então, galera. Vamos começar aí. E aí eu vou, de acordo com o que eu for explicando para vocês, que a gente for lendo os textos juntos, que a gente for comentando, eu vou também trazendo aí para vocês, vou trazendo aí para vocês sobre o tipo de texto que está sendo discutido, tá? Ou seja, o gênero textual. Então isso é importante para a gente poder se situar melhor, tá bom? Então, ó, pegando aí a primeira questão, a gente já percebe, né? Nós temos o título, temos aí, ó, 15 February, the 15th of February of 2012. Beleza, então tem a data que o texto foi publicado. Observando ali um pouco mais embaixo na referência, a gente tem lá então www.un.org. Então você tem um texto aí tirado, né, do site da UN. Lembrando aí todos que UN é o que a gente conhece como United Nations. E a gente vai ver isso no texto também, né? Então um texto que foi publicado no site da United Nations Organization, né, da Organização das Nações Unidas. Então vai trazer aí um acontecimento, vai trazer aí uma notícia, beleza? Então a gente tem esse tipo de texto aí então colocado. Muito bem. Então olha só, começando aqui, né, começando aí pelo título, temos assim, acompanhe comigo. After prison blaze kills hundreds in Honduras, UN warns on overcrowding. Aí vem aquela questão que a gente tem que ter, né, na mente, né, bem definido, enquanto estratégia de leitura, que obviamente você vai sempre se deparar com palavras que vocês não conhecem. Vocês têm que acostumar com isso é normal. Mas o conjunto que temos do texto, em que envolve palavras que você já sabe em inglês, palavras que são parecidas com o português, né, com o português, é maior do que palavras desconhecidas, correto? Então você vai buscar o contexto, vai buscar ali pela prediction de ter batido o olho, de ter visto algo que já te deu um clique, né, em relação ao assunto do texto, juntando com isso que a gente falou, né, de palavras que já são conhecidas de vocês e palavras que são parecidas com o português, você já vai ter uma noção do que o texto diz. Porque o nosso trabalho, a nossa função, é pelo contexto, a gente atribuir significado àquilo que a gente não sabe, tá bom? Então, na nossa língua materna, isso é muito rápido e a gente faz isso automaticamente. Na língua estrangeira, talvez seja um processo mais lento, mas a gente também consegue fazer isso, para que a sua leitura ela consiga fluir, né? Então, veja só, está dizendo: After prison blaze kills hundreds in Honduras, UN warns on overcrowding. Então você já sabe aqui que tem algo em relação às Nações Unidas, né? Vamos colocar aqui, eu vou só destacar o que talvez é de palavrinha mais desconhecida para a gente perceber que as demais a gente tem uma noção. Então, talvez blaze é uma palavrinha mais desconhecida, mais difícil, e também overcrowding seja mais desconhecida, né? Apesar de over ser conhecida de muita gente. Mas vamos lá. As demais, elas já são mais próximas. Então, primeiro, você sabe que algo aconteceu em Honduras, né? Honduras é um país da América Central. O que está dizendo? Ó, alguma coisa que envolva prison, que envolva prisão, portanto, after prison something, né? Depois de algo lá na prisão, kills hundreds. Opa, kill também é um verbo aí que é conhecido, né? Que é matar. Então, hundred de centena, né? Então, depois de alguma coisa que aconteceu na prisão, matar centenas, centenas de quem? De presos, né? Obviamente, a gente já vai fazendo essas inferências. Lá em Honduras, a ONU faz o quê? O que é warn? Warn é o verbo, lembra lá de warning, que seria um aviso, um alerta. Então, a ONU alerta sobre alguma coisa. Então, talvez de imediato você não consiga observar, né, entender o que seja blaze e o que seja overcrowding. Mas o texto ele vai te mostrar o que que é, tá bom? Então vamos lá para o texto que a gente depois volta aqui no título para poder ter essa lógica. Então você já sabe de muita coisa, que várias pessoas, vários prisioneiros morreram, né, centenas morreram lá no presídio de Honduras e a ONU faz um alerta sobre alguma coisa. Agora vamos descobrir do que eles morreram e, né, a causa, possivelmente, né, devido a quê. Então vamos ver. Diz assim, ó. A United Nations human rights official today called on Latin American countries to tackle the problem of prison overcrowding. Então vamos até aqui, né?
Então, primeiro a gente tem que um oficial de direitos humanos da ONU, hoje então chamou atenção aos países latino-americanos to tackle the problem. O que é esse tackle the problem? Esse tackle é a ideia do solve the problem, face the problem, que seria a ideia do resolver, do enfrentar, né? O problema de quê? O problema de prison overcrowding. Opa! Então vamos pensar aqui comigo. Na cadeia, países da América Latina, como que são as cadeias? Como que são as prisões? Né? A gente sabe que tem capacidade para 300, mas tem 3.000. Então isso indica que é uma quantidade grande, né? Um exagero, uma superlotação. E é exatamente isso que a gente vai entender como sendo overcrowding. Até porque você tem crowd como sendo de multidão, de lotado, e você tem over como sendo um excesso. Então pensa comigo, uma overdose. Você tem uma dose que é excedida, portanto você tem uma superdosagem, né? Então overcrowding a gente vai entender como sendo uma superlotação, correto? Então está dizendo, né, que chamou a atenção dos países latino-americanos para enfrentar o problema da superlotação, né, da cadeia. In the wake of an overnight fire at a jail in Honduras that killed hundreds of inmates. Ou seja, esse in the wake of vai mostrar então aí a recorrência, né? Ou seja, em decorrência de um overnight fire. Olha só, o que é um fire? É um fogo, é um incêndio. Um incêndio durante a noite em uma jail. Jail é sinônimo de prison, em uma cadeia, uma prisão em Honduras, que matou centenas de inmates, ou seja, prisoners, que são prisioneiros, que são internos. Então você já tem uma noção do que é blaze e do que é overcrowding. Então aí você vai entender que depois, aí, ó, após o incêndio na prisão matar centenas, né, de pessoas em Honduras, a ONU alerta, adverte em relação sobre superlotação. Ok? Então, vamos lá. More than 300 prisoners are reported to have died in the blaze of the prison located north of the capital Tegucigalpa, with dozens of others still missing and presumed dead. Ou seja, então, vai mostrar que mais de 300 prisioneiros então, foram relatados aí de terem morrido no incêndio lá na cadeia, que é localizada ao norte da capital Tegucigalpa, with dozens of. Vamos entender essa expressãozinha aqui. Quando você tem essa expressão, a dozen of something, aí você já tem a lógica, a ideia de uma dúzia. Agora, quando essa expressão ela é utilizada no plural, aí nós já temos a lógica, a ideia de dezenas. Para mostrar um número aí bem maior, né? Então, with dozens of others, então com dezenas de outros, still missing, ou seja, ainda desaparecidos, and presumed dead, e supostamente mortos. Antônio Maldonado, Human Rights Advisor for the UN system in Honduras, told UN Radio Today that overcrowding may have contributed to the death toll. Então, o que é esse Antônio Maldonado? Quem que ele é? Primeiro, he is a Human Rights Advisor. Então, advisor é o conselheiro, né? Então, ele é o conselheiro de direitos humanos da ONU, para o sistema, né, da ONU em Honduras. Ele disse à rádio da ONU hoje que a overcrowding, que a superlotação, may have contributed. Ou seja, esse may, que é um modal verb, foi utilizado nesse caso para expressar uma probability, uma probabilidade, né? Pode ter contribuído to the death toll, ou seja, para o número de mortos. But we have to wait until a thorough investigation is conducted so we can reach a precise cause, he said. Então veja que ele diz o seguinte, né? Olha só o que está entre quotation marks, que ele vai dizer, mas que nós temos que esperar até que. Aí veja, apareceu aqui esse adjetivo, que é de uma palavrinha difícil de ser pronunciada, que inclusive quando nós aprendemos, quando nós estudamos sobre as confusing words, eu a trouxe para vocês, para a gente poder observar que ela se parece lá com outras, como through, como throughout, como thought, como though, como although, certo? E aí temos essa que é throw.
thorough. Então está falando sobre uma thorough investigation. What does that mean, teacher? Thorough é o que a gente entende como detailed, né? Ou seja, uma investigação detalhada, uma investigação minuciosa. É isso aí que a gente vai ter enquanto esse adjetivo thorough, beleza? Então, nós temos que esperar até que uma investigação detalhada, né, ou ainda minuciosa, seja conduzida, so we can reach, de modo que a gente então consiga chegar a uma causa precisa. Então, foi o que ele disse. Aí ele adiciona, ele ainda coloca, né, traz aí um comentário, né, sobre essa questão da superlotação. Ele diz: But of course, there is a problem of overcrowding the prison system, not only in this country, but also in many other prisons in Latin America. Então ele diz que, claro, né, com certeza, há um problema da superlotação no sistema prisional, não só nesse país, mas também em muitas outras prisões da América Latina. E aí, claro, obviamente, né, a gente pode fazer a leitura pensando aí em nosso contexto, Brasil, que a gente já viu aí vários casos de riots, né, de rebeliões, de motins que são feitos nas cadeias aí constantemente, exatamente devido a esse problema da overcrowding, né, da superlotação, aí da prison overcrowding, da superlotação dos presídios. Então é uma coisa que é comum aos Latin American countries, né, aos países latino-americanos. Contudo, uma coisa que você não pode confundir, de acordo com o que foi colocado aqui no texto, é em relação ao objetivo do texto. Será que o objetivo do texto foi falar, discutir sobre o problema da superlotação dos presídios? Ou ele colocou como sendo uma coisa que existe, né? Mas que não foi discutido, não, que não foi o tópico central de discussão aqui do texto? Então é isso que você tem que pensar mais ou menos, né? Porque a questão ela vai te direcionar para alguns lados. E se você não tiver um pouquinho aí de direcionamento em relação ao que o texto traz, pode ser um problema grande para você. Vamos lá para a questão? A questão vai dizer assim, ó: os noticiários destacam acontecimentos diários que são veiculados em jornal impresso, rádio, televisão e internet. Nesse texto, o acontecimento reportado é, galera. Então, ele já contextualizou dizendo que o noticiário destaca algo que aconteceu, né, um acontecimento diário, que pode ser vinculado, né, de diversas formas, ou no jornal impresso, ou na televisão, ou no rádio, ou na internet, beleza. E aí, a questão, ela te aponta o seguinte, ela diz, o acontecimento reportado, ou seja, a questão, ela está querendo saber sobre o que aconteceu. O que aconteceu? O que está sendo noticiado aqui? O que é isso? Qual foi o acontecido? Beleza? Então, letra A. Ocorrência de um incêndio em um presídio superlotado em Honduras. Letra B. Questão da superlotação nos presídios em Honduras e na América Latina. C. Investigação da morte de um oficial das Nações Unidas em visita a um presídio. D. Conclusão do relatório sobre a morte de mais de 300 detentos em Honduras. E. Causa da morte de 12 detentos em um presídio superlotado ao norte de Honduras. Então, de cara, nós já vamos eliminar 3 alternativas, tá? Primeiro, não falou, né, da morte de oficial das Nações Unidas, então você já exclui a letra C. Letra D, não mostrou nenhuma conclusão de relatório sobre a morte dessas pessoas. E letra E, também não foram apenas 12 detentos que morreram nesse incêndio. Então, letra C, D e E já descartamos de cara. Como sempre, no que diz respeito a questões de múltipla escolha, sobraram quantas alternativas? 2. É bem característico de questão de múltipla escolha, né? A gente fica com dúvida ali entre um e outro. Aí, veja só, a letra B diz, o acontecimento é a questão da superlotação nos presídios em Honduras e na América Latina. Esse foi o acontecimento. Será? Não, essa é a problemática, né? Em relação à superlotação, do que ele comenta lá no finalzinho. Mas o que aconteceu que o texto traz, enquanto noticiário, não foi isso, não. Foi aqui a letra A. Veja, a ocorrência de um incêndio em um presídio superlotado em Honduras. Inclusive, o título, ele te anunciou isso, né? E percebemos depois, lá conforme
foi colocado no texto sobre o acontecido. Beleza? Então tem que tomar esse cuidado para vocês não se confundirem, porque de fato ele fala sobre a problemática, mas não foi, por exemplo, o que o texto está trazendo enquanto noticiário do que aconteceu. Ok? Beleza. Vamos lá então agora para a próxima questão. Questão número 2, nós temos aí enquanto título dizendo assim, ó, National Geographic News. Então você tem news enquanto notícia de onde? Da National Geographic, né? Então tem a pessoa aí que escreveu, também um texto aí mais pro estilo jornalístico, né? Published April the 26th, 2010. Publicado lá dia 26 de abril de 2010. E você tem na referência de onde que foi, né? De onde que foi taken, de onde foi tirado. Você tem lá National Geographic. A gente sabe que também que National Geographic é um canal de TV fechada que passa coisas sobre animais, sobre ciência, sobre tecnologia, mas não só canal, né? A gente também tem enquanto internet, enquanto revistas, né? Printed magazines, revistas impressas. Então é um canal muito completo, que vai trazer sobre sobre meio ambiente, sobre tecnologia, sobre ciência, sobre educação, né? Então abordei muitos temas, muitas coisas. Por exemplo, daqui o que a gente vai ler vai ser algo que vai trazer mais para a parte científica, que vai falar sobre um novo estudo, ok? Então vamos ver aqui. Diz assim: Our bodies produce a small but steady amount of natural morphine, a new study suggests. Então, o que esse novo estudo ele sugere? Aí diz que o nosso corpo, né, os nossos corpos produzem o quê? Então, está falando sobre natural morphine, sobre morfina natural. Aí está dizendo que os nossos corpos produzem amount of, uma quantidade de morfina, né, uma quantidade pequena, but steady, mas constante, permanente de morfina natural. É o que esse novo estudo, portanto, sugere. Aí diz o seguinte: traces of the chemical are often found in mouse and human urine, leading scientists to wonder whether the drug is being made naturally or being delivered by something the subjects consumed. Então mostra o seguinte: traces são os vestígios, né? Da morfina são frequentemente encontradas em urina de rato e de humano, o que leva os cientistas a wonder, ou seja, a questionarem whether. Esse whether não é aquele weather de tempo, é o whether, que é uma conjunction que expressa uma ideia de condição, que é a mesma coisa do if. Se a droga, então, is being made naturally, se ela é feita, ou seja, produzida naturalmente, or if it's being delivered by something the subjects consumed, ou se ela é então levada por algo que os sujeitos consumiram. Ok? Então é o que eles ficam ali questionando, né? Wondering. The new research shows that mice produce the incredible painkiller. Então mostra o seguinte, que a nova pesquisa mostra que mice, what is that, mice? Mice is the plural of mouse. Então a gente sabe que em inglês muitos substantivos têm o seu plural formado de forma irregular. E teremos aí no caso o plural de mouse, como sendo rato, formado aí de forma irregular, que vai ser mice. Então se você achava que o plural de rato seria mouses, you're wrong, né? Você está errado. O plural de mouse é mice. Então mostra essa nova pesquisa que os ratos produzem esse chamado incredible painkiller. Painkiller a gente tem como analgésico, né? Então como esse analgésico incrível, beleza? Que seria no caso a morfina conforme foi apresentada, conforme foi colocada. E aí, continuando, diz o seguinte: that humans and other mammals possess the same chemical roadmap for making it. Ou seja, então mostra, né, que os humanos e outros mammals, outros mamíferos, não importando aí se sejam ratos, enfim, né, outros mamíferos, possuem esse mesmo roadmap, essa mesma via química, metabólica, whatever, né, para a produção da morfina. Isso quem disse foi o co-author
Meinhard Zank, chamado aí, né, o coautor chamado Meinhard Zank, que estuda plant-based pharmaceuticals, que são remédios aí com base em plantas, né, at the Donald Danforth Plant Science Center em St. Louis, Missouri. Nesse centro de pesquisa aí, né, de ciência com plantas, né, lá da cidade de St. Louis, no estado do Missouri. Ok? Então a gente tem um texto falando, abordando aí sobre esse fato, né, desse novo estudo apresentado aí, divulgado no site da National Geographic. Então vamos ver aqui o que a gente pode comentar. Ao ler a matéria publicada no site da National Geographic para a realização de um trabalho escolar, um estudante descobriu que, então, o que a gente pode perceber enquanto que foi discutido, que foi abordado aí sobre essa matéria, né, lá da National Geographic. Letra A. Os compostos químicos da morfina produzidos por humanos são manipulados no Missouri? Nada a ver, porque lá em Missouri, lá em St. Louis, é aquele laboratório em que eles fizeram os estudos, né, e que conseguiram observar a produção da morfina, né, ou seja, da morfina natural, tanto nos seres humanos quanto também em outros animais. Letra B. Que os ratos e os humanos possuem a mesma via metabólica para a produção de morfina. Ou seja, está dizendo que tanto ratos quanto seres humanos, eles produzem a morfina da mesma maneira, né? Ou seja, tem a semelhança. C. A produção de morfina em grande quantidade minimiza a dor em ratos e humanos. Será que foi isso? Ou seja, que o ser humano, né, que os humanos e ratos, né, com grande quantidade vai minimizar a dor. Será que foi isso que foi falado, mencionado no texto? D. Os seres humanos têm uma predisposição genética para inibir a dor. Será que foi isso? Né, em relação ao que só os seres humanos possuem. Ou E. A produção de morfina é um traço incomum entre os animais, ou seja, não é algo que compartilha, né, que é compartilhado aí pelos demais mamíferos, pelos demais animais. Pelo que a gente leu, pelo que a gente comentou lá do texto, o que mostrou foi uma semelhança. Então foi encontrado lá, né, resquícios da morfina na urina, tanto de rato quanto de ser humano, e depois mostrou que, né, os seres humanos e ratos e outros mamíferos, eles possuem uma coisa em comum, uma semelhança, porque todos, né, produzem a morfina natural pela mesma via, correto? Então isso mostra um ponto em comum, uma semelhança. Então a gente vai perceber, nesse caso aí, que a letra B é então a alternativa correta. Então que ratos e humanos possuem, portanto, a mesma via metabólica para a produção de morfina. Certinho? Então letra B é a alternativa correta. Alguma dúvida? Tá beleza? Vamos aqui para a próxima questão. Então, questão número 3. Questão número 3, nós temos aí, então, esse tipo de texto, né? Ou seja, quando você tem aí esse texto dividido em quarters, em quadrinhos, nós temos em inglês o que nós chamamos de comic strips, ou comics, que em português nós vamos entender como tira, ou tirinha, ou história em quadrinhos. Correto? Então, lembre-se que uma tira, ela é diferente de uma charge, diferente de um cartoon, beleza? Então, são gêneros diferentes. Então, depois a gente vai ter uma aula para poder ver direitinho sobre as diferenças, né, desses gêneros aí. Então, olha só. Nós temos aqui uma tirinha, né, do Calvin Hobbes, que são characters, personagens muito famosos de tirinhas, né, história em quadrinhos. E aí no primeiro quadrinho a gente vê lá que o Calvin está conversando aí com o pai, né, e o Calvin diz assim: I've concluded that nothing that I do is my fault. Então ele chega para o pai e diz o seguinte: eu concluí que nada de mal ou nada de ruim que eu faço é minha culpa. Aí o pai, né, fica tipo querendo saber o que é isso, né? Como assim? Aí ele no segundo quadrinho ele continua, ele diz: Right, being young and impressionable, I'm the countless victim of countless bad influences. Então ele diz, e veja que ele está usando aí um linguajar, né, bem mais rebuscado, ele pesquisou, ele, né, tá bem focado aí em convencer. E ele diz: sim, certo, ser jovem e impressionável, eu sou uma helpless victim, uma vítima indefesa de countless bad influences, né? De incontáveis
Más influências. An unwholesome culture panders to my undeveloped values and pushes me to maleficence. Então ele diz que uma unwholesome, essa palavrinha unwholesome, ela é escrita toda junta, tá? É o que a gente tem como prejudicial. Que uma cultura prejudicial panders, cede aos meus undeveloped values, aos meus valores não desenvolvidos, subdesenvolvidos, né? E me leva, me pressiona a maleficência, que é fazer o mal, fazer o errado. Terceiro quadrinho. I take no responsibility for my behavior. I'm an innocent pawn. It's society's fault. Aí ele diz, eu não tenho nenhuma responsabilidade pelo meu comportamento. Eu sou um peão inocente, né? Sou uma peça inocente. É a culpa da sociedade. Aí o pai diz assim, não nem prestando muita atenção no que ele, né, tinha falado, o pai diz assim, then you need to build more character. Go shovel the walk. Ou seja, então você precisa melhorar, construir mais o seu caráter. Vai tirar neve da calçada. Ou seja, vai pegar pá, porque shovel é pá, e tirar neve da calçada. Então aqui meio que a gente já tem uma noção, né, uma ideia de que ele estava argumentando com o pai, discutindo ali com o pai, exatamente porque ele fez alguma coisa de errado, né, e estava justificando, criando argumentos, discutindo ali com o pai para que ele não pudesse cumprir o castigo. Concorda comigo? Aí lá no último quadril ele diz, these discussions never go where they're supposed to. Ou seja, que essas discussões, elas nunca vão onde elas deveriam ir. Por que ele disse isso? Porque ele achou que, trazendo todos aqueles argumentos, discutindo ali com o pai, conversando com o pai, ele ia fazer, né? Ou seja, a expectativa dele era de mudar a ideia do pai, né? De mudar a cabeça do pai e que ele não pudesse cumprir, né? Efetivar o castigo. Mas não foi como ele esperava, certo? E aí vamos então aqui para a questão, que diz o seguinte, ó. A partir da leitura dessa tirinha, infere-se, portanto, conclui-se que o discurso de Calvin teve um efeito diferente do pretendido, a gente percebeu isso, uma vez que ele, letra A, decide tirar a neve do quintal para convencer seu pai sobre o seu discurso? De jeito nenhum, ele não queria, né, tirar a neve do quintal. B, culpa o pai por exercer influência negativa na formação de sua personalidade? Em algum momento ele falou assim, a culpa é sua. Não, ele diz que it was society's fault, que era culpa da sociedade. Letra C, comenta que as suas discussões com o pai, que ele estava conversando, discutindo, não correspondem às suas expectativas, ou seja, não era do jeito que ele esperava, né? D, conclui que os acontecimentos ruins não fazem falta para a sociedade. Mas em algum momento ele falou que isso faz falta ou não faz falta para a sociedade? Ou E, reclama que é vítima de valores que o levam a atitudes inadequadas. Então ele estava reclamando, né, em relação a isso? Não. Então o que a gente percebeu foi aquela quebra de expectativa realmente, né? Ele estava tentando argumentar com o pai, argumentou, mas não adiantou porque o pai teve, né, que falar para ele que ele tinha de fato aí que, né, precisava cumprir o castigo. Não adiantou nada todo aquele argumento, então não foi do jeito que ele esperava, né? Então não correspondia às suas expectativas. Então, a alternativa aqui certa vai ser a letra C. Beleza, galera? Então, bacana. Como eu disse para vocês, né, era mais ou menos previsto a gente gastar aí esse tempo da aula para essas três questões, porque a gente vai comentando, né, vai discutindo as palavrinhas, aspectos que vão aparecendo, então era previsto aí a gente já ficar com essas três questões na nossa aula. Eu vou fazer o seguinte, vou enviar para vocês esse arquivo, a escola vai postar para vocês, vocês vão, quem quiser refazer as três questões, perfeito, melhor ainda, mas façam principalmente as questões 4 e 5, porque a gente vai corrigi-las na próxima aula, né, rapidinho, uma primeira parte da aula a gente corrige, e aí depois a gente continua trabalhando aí com outros detalhezinhos. Tá certo? No mais, vamos ficando por aqui. Thank you for attending my class today. Have a wonderful weekend for you all. Então, bom final de semana para todos. Até semana que vem. Bye, bye.